Jornal 100 está recebendo hoje no estúdio da Musical FM conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, né? O Alberto Barbosa, que também é um incentivador da campanha de destinação do imposto de renda às entidades assistenciais aqui de Camporão, sempre está ajudando aí à frente, né? Para poder captar esses recursos do imposto de renda para ajudar as entidades aqui de Camporão. Primeiramente, eu quero agradecer o Alberto aqui por aceitar o convite, porque nós estamos em meio a um assunto que obrigou o governo, inclusive, a revogar aí essa questão do Pix. Bom dia, Alberto. Prazer em tê-lo aqui. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui na Musical e a gente falar sobre esse tema, que é um tema polêmico nesse momento, né? Pois é. Olha, diante da onda de fake news em torno da modernização da fiscalização do Pix, a Receita Federal revogou o ato normativo que estendeu o monitoramento das transações aos bancos digitais, fintechs e instituições de pagamento. No lugar, o governo editará aí uma medida provisória para proibir a cobrança diferenciada por transações em Pix em dinheiro. Afinal de contas, por que de tanta polêmica isso que aconteceu no Brasil em cima dessa questão do Pix aí de valores acima de R$ 5.000? O que levou isso? Foi uma questão política ou não? É uma questão política, né? O governo perdeu em popularidade, né? Porque hoje a maioria que usam Pix são valores pequenos e são pequenos empreendedores, que fatura aí entre 5 e 20 mil reais por mês, né? É claro que no meio de todos esses empreendedores a gente tem aí uma série de coisas que não deveria ter, que são aqueles que faturam 30, 40 mil por mês e não fatura, não emite nota. Mas esse volume de informação, entendendo que a Receita Federal estaria monitorando o Pix diariamente, que não é verdade, aí levou ele a fazer esse cancelamento. Então tem que entender também por que a Receita editou essa norma, para daí a gente pensar, olha, mas por que a norma existe e deve ser feita, ou por que não deve ser feita. É evidente que a Receita Federal pode fiscalizar qualquer um de nós a qualquer momento, independente de Pix ou não. A lei prevê isso. Até porque tudo que se faz tem que declarar, né? Qualquer movimentação, a Receita já tem uma malha fina, né? Sim, tem uma malha fina, só que nós temos que lembrar que no Brasil nós temos o sigilo bancário, especialmente nas contas de pessoas físicas, né? O Banco Central, ele não pode liberar um banco, ou não pode solicitar um banco, ou ele mesmo não pode informar a sua movimentação com detalhes para a Receita Federal. Isso está previsto em Constituição. Agora, a Receita Federal, ela precisa de ter parâmetros para fazer a fiscalização. E aí o que foi feito nessa medida? É assim, olha, eu quero saber quanto que o CPF X teve de movimentação no mês. Se ele teve movimentação superior a R$ 5.000, no caso da pessoa física, você me informa, mas você não vai me falar se você pagou o cartão de crédito, se você mandou dinheiro para o seu filho, que movimentação que você fez. É isso que ela fez o pedido. E aí é onde gerou toda a polêmica. Mas um temor de que parecia que todo mundo ia pagar um imposto altíssimo em cima disso aí. Foram fake news, né? Aí as notícias que se criam com base na informação e gerou toda essa questão política, né? E aí o governo teve que voltar atrás. Mas é importante lembrar, o governo não voltou atrás 100%, se nós olharmos. Porque a legislação é de 2001, 2003, 2015 já implementou essa informação. Então a Receita hoje recebe de todas as operadoras de cartão de crédito, por exemplo, as operações de cada CPF. Ela só não vê o que você pagou, o que você não pagou. Ela fala assim, teve uma operação de cartão de crédito no valor X para o CPF tal, isso ela já faz. Os bancos já informam a Receita Federal todos aqueles contribuintes, ou aqueles correntistas, as operações acima de R$ 2.000, o acúmulo de operações acima de R$ 2.000, ou seja, toda a movimentação somando débito e crédito na sua conta acima de R$ 2.000 em um mês, vai para a Receita Federal. Isso ela já faz isso daí. O que ocorre é que hoje, nessa legislação, tem uma dúvida sobre as fintechs, ou seja, aqueles bancos online, aqueles bancos menores. E aí, também as agências de pagamentos, de cobrança, os sistemas de pagamentos,
que está fora do meio de cartão de crédito tradicional, está fora dos bancos tradicionais. E a Receita tentou colocar isso e elevou o valor. O valor anterior era 2 mil para pessoa física e 6 mil para empresas. Então, isso já ocorre. O povo só não sabia. Sim, sim. Só não sabia. E aumentou, engraçado, aumentou e 5 mil por mês aí, o cara tem que faturar bem, né? Sim, tem que. A movimentação de 5 mil por mês, vamos imaginar que você tem um salário de 3 mil. Aí você recebe 3 mil em um banco, transfere para outro banco. E essa operação, a Receita entende que não é uma operação de rendimentos, de maneira alguma. Agora, quando você transferiu para outro banco e você pegou esses 3 mil e fez os seus pagamentos, ou seja, saiu de outro daquele banco, somando dá 6 mil. Só que se o banco informou a Receita suspeitar, e para isso tem regra na legislação tributária, ele suspeitar que você precisa ser fiscalizado, e não é automático isso, ele vai pedir para você, primeira coisa, me explique por que você teve essa operação de 6 mil reais por mês numa conta bancária, porém você não fez a sua declaração de imposto de renda, por exemplo, né? E aí você vai se explicar. Se você demonstrar históricos através de extratos, através de documentos, que você teve um salário de 3 mil reais e pagou e supriu os seus pagamentos, perfeitamente, sem problema nenhum. Eu acho que dentro disso daí cabe até a questão que saiu há poucos dias, eu estava lendo aí, aquela questão de você ir ao médico, consultar, né, ou ter um tratamento e você pedir para ele não é um recibo, é uma nota, né? Eles pediram uma nota, parece que teve uma mudança aí nisso aí, não sei. Sim, os médicos sempre emitiam um recibo. Quando é um médico, uma pessoa física, não tem uma empresa, né? Uhum. As empresas já fazem essa informação há um bom tempo. Ele emitia um recibo. Então, o que acontecia muito, né? E isso deve acontecer esse ano ainda. Na hora de você fazer o imposto de renda, sua declaração, você vai lá e identifica, nossa, eu vou pagar muito imposto, eu vou ter pouca restituição, algo nesse sentido. Aí você lembra que você fez uma consulta médica lá em janeiro do ano passado. Pô, mas eu vou lá naquele médico e vou pedir o recibo. Ele não me deu o recibo naquele momento. Ele vai lá, emite o recibo para você e apresenta o recibo. Então, ou seja, você fez um recibo retroativo. Em meio a esse tipo de prática, que seria legal, ele fez realmente a consulta, existe aqueles que não fez a consulta e a inimizade do médico gera o recibo. A Receita sabe disso, ela tem noção disso, ela só não consegue ver tudo isso. Aí implementou, entre aspas, com o objetivo de eu quero te ajudar, você fazer um recibo? Não, eu quero deixar você ter informações reais de você. E aí implementou um sistema em que você vai lá no sistema da Receita e emite o recibo. O fato de emitir o recibo já não está fiscalizando o médico. Não é isso que ela está fazendo. Ela está oportunizando o médico a facilitar a declaração dele, que é a elaborar o livro caixa dele, e o livro caixa vai para a declaração de ajuste anual. Quando ele elabora o livro caixa, gera uma guia de imposto todo mês, que é o Carnê-Leão. Quando ele faz isso através do sistema, vai gerar informação para a declaração pré-preenchida, onde facilita a vida de todos os contribuintes. Então, você entra lá no sistema do governo, vai elaborar, já sai a sua declaração pré-preenchida. É isso que a Receita fez. Isso vai melhorar o sistema de fiscalização da Receita? Sim, vai. Ora, lembro também, para a Receita fiscalizar, ela tem que te notificar. Primeiro, hoje ela precisa te informar que existe evidências de irregularidade. Se você responder no tempo certo, não tem multa, exceto a multa de atraso de imposto, né? Não tem a multa de não ser declarado. Se você não responder, aí sim ela vai te fiscalizar, mas ela vai te notificar e tudo mais. E ela não consegue fiscalizar 100% da população brasileira. Agora, essa questão aí, o governo vai editar uma medida provisória para proibir cobranças diferenciadas por transações. É o caso de alguns comércios, né?
A gente começou a ver nas correntes de WhatsApp e outros mais, né? As piadinhas, né? O cara dava desconto para pagar em dinheiro, ou até outras dizendo assim, olha, né, eu vi uma delas em que preferia, ao invés de pegar o Pix, preferia trocar por galinha, por milho verde e tudo mais, né? Então, mas isso é real, né? Tanto é que o Pix caiu, acho que em torno de 30% depois que foi divulgada a medida. Eu vi Operação de Pix, né? Quer dizer, todo mundo ficou com medo. Mas, e aí vem a medida. E eu acho que a medida tem fundamento, né? Não sou aí entendedor desse meio, mas dessa legislação, mas vem a medida, que, ou seja, você não pode dar desconto, não pode ter preços diferentes entre dinheiro, ou Pix, ou cheque, ou cartão de crédito, isso é lógico. Então, a legislação nossa do consumidor não permite esses descontos. Então, ela está incluindo nessa medida provisória essa medida também. Agora, a sonegação no Brasil é muito grande, né, Alberto? Ah, sim, né? Aí a gente a gente sabe que é uma questão popular, que a gente não fala, mas se nós olharmos um MEI, por exemplo, fatura, a legislação prevê 8 mil. Isso é pouco. Eu imagino que 80 mil por ano, que não dá 8 mil por mês, a 6 mil e pouco, é muito pouco para o MEI. Quando foi criado, ótimo, mas hoje não justifica. No entanto, se nós olharmos, tem muitos aí que abrem 3, 4 meses no MEI no mesmo endereço. Né? E aí, eu já vi informações e a gente acompanha, a gente vê às vezes comentários, tem mês aí que fatura 20, 30 mil, 40 mil, e aí infelizmente está passando isso no cartão de crédito. Esse pode ter certeza, uma hora ele pode cair. Veja bem, ele pode cair, né? Uhum. Então, por quê? Porque a Receita faz isso automático. O cartão de crédito ela recebe. Eu conheço um caso que aconteceu esse ano passado, e não foi só um, tem vários em Campo Mourão, mas eu presenciei um. A empresa faturava termo de 50% acima do que ela emitia de nota com cartão de crédito. Nossa! E não precisou ir muito longe. A prefeitura pegou, que era uma empresa de serviço. Né? Então, a prefeitura tem o poder para fiscalizar, porque ela está perdendo o ISS, né? Então, isso existe. A fiscalização, a sonegação é grande, Por outro lado, a gente também fica aí, tanto imposto, né? A carga tributária é muito alta, e aí por isso que acontece tudo isso. Agora, só para a gente encerrar, Alberto, o governo vai ter que fazer um trabalho de marketing muito grande em cima de tudo isso que aconteceu, dessa revogação, porque foi uma mentira bem contada, não foi? Que a mentira bem contada se torna verdade. O estrago foi grande, né? Grande, o estrago né? foi muito grande, então a mentira é bem contada. Agora, eu acho que ele não vai deixar isso barato em termos fiscais. Uhum. Eu acho que não. Eles vão editar outra medida. Até porque abriu um precedente, né? Porque a medida ficou assim, muito evidente que seria o Pix. E aí a história contou bastante grande, né? Vamos falar assim, mas ele ia cobrar imposto. Não tem ferramentas para fazer isso automático, mas é claro que aumenta a arrecadação na situação dessa, não resta dúvida, né? Mas ele vai ter que fazer um bom trabalho. E assim, não pense que você está livre disso. Né? A Receita tem ferramentas hoje. A fiscalização da Receita Federal do Brasil, ou seja, o controle tributário no Brasil é o melhor do mundo hoje, é um dos melhores do mundo em termos de controle tributário. Nós não estamos falando aqui do gasto dos tributos, né? Uhum. É outra história. E a Receita, aliás, o Brasil, ele tem um acordo internacional que é obrigado a ter o controle dos tributos e fiscalizar, que nós chamamos de conformidade, ou seja, para que o contribuinte esteja cumprindo as leis. Com isso, a gente evita aí questões de lavagem de dinheiro, tráfico, né, uma sonegação muito alta, a descompatibilidade entre uma operação comercial com outra, aqueles que pagam imposto e aqueles que não pagam, que isso também prejudica a economia. Então, tem todo esse projeto. Agora, precisa ter medidas mais claras, eu acredito. Conversamos aqui com o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, aqui em Campo Mourão, o Alberto Barbosa. Obrigado pela entrevista e pela sua participação aqui no Jornal 100.
Muito obrigado, sempre à disposição. Agradeço a todos os seus ouvintes aí, estamos à disposição. Qualquer dúvida, estamos por aí.